Existe uma pergunta muito conhecida que muitos pais ou muitas pessoas costumam e gostam de fazer, principalmente agora nessa época do ano. A gente sabe que estamos vivendo uma época de Spirata Omer, onde nós estamos contando os dias para poder receber a Torá. Se Deus quiser, daqui a quase 10 dias, teremos a festa de Shavuot, o dia do recebimento da Torá, e todos os dias a gente está fazendo uma contagem para preparar nossa alma, nosso corpo, tudo que nós temos para chegar nesse dia prontos e super inspirados para o dia do recebimento da Torá. Então, todo dia a gente gosta de nos educarmos, quer dizer, aprender um pouco mais, em qualquer sentido que seja, tratando nossa alma, nossas emoções, nossas pirot, midot, como nós conhecemos. E já falamos aqui bastante sobre esse assunto. Então, já falando sobre educação, existe uma famosa pergunta: se será que é certo, de acordo com a Torá, forçar o garoto, forçar uma criança, ou forçar a nós mesmos a fazer mais do que o nosso potencial? Cobrar mais de nós do que a gente aguenta. Eu aguento X, mas eu vou me cobrar mais. Eu sei que eu tenho um momento para estudar, que é das 10 ao meio-dia, por exemplo. Será que é certo eu me cobrar e ficar mais 1 hora estudando? Ou será que é certo eu chegar para o meu filho e falar: você tirou dessa vez 7 na prova, eu não quero que você ache que está tudo certo. Você tem que continuar tentando. Na próxima prova eu quero que você tire 10. Será que é certo a gente ficar cobrando e exigindo cada vez mais das pessoas, dos nossos filhos e de nós mesmos? É interessante que existe uma ideia, uma teoria, na verdade, de estudo muito conhecida na China sobre como eles estudam. Tem uma pesquisa que fala que os chineses estudam 3 vezes mais do que qualquer criança do mundo. Quer dizer, as crianças chinesas estudam pelo menos 3 vezes mais do que cada criança. Elas passam 13 horas por dia fazendo lição de casa. Normalmente uma criança, falando aqui de termos do mundo, as crianças ficam mais ou menos 4 horas por dia fazendo lição de casa. Na China ficam 13 horas fazendo. Muito interessante isso, porque na China eles têm uma ideia de cobrar bastante da criança. Não adianta só você estudar um pouco, você tem que sempre estar estudando mais, sempre tirando nota 10, sempre querendo e avançando e nunca parar, nunca falar que está tudo certo com o teu estudo. Até mesmo tem a famosa pesquisa, não é nem pesquisa, na verdade é um fato, que os sul-coreanos e até mesmo os chineses gostam de estudar Gemara, o famoso livro que nossos sábios escreveram há vários anos atrás, a famosa Gemara, o Talmud, com todos os conhecimentos que tem na nossa Sagrada Torá. Os chineses também estudam, quer dizer, eles exigem das crianças para que também estudem a Gemara, o Talmud, porque isso faz com que o cérebro da pessoa fique mais esperto, mais dedicado, fica mais pronto para lidar com várias perguntas e respostas e momentos e dificuldades e desafios que vão aparecer durante a vida de cada um. Então isso é muito interessante. Existe uma mulher, na verdade uma professora, que chama Amy Chua. Ela é americana, mas tem os pais chineses. Ela é professora numa universidade dos Estados Unidos e ela conta que ela gosta de usar essa teoria de exigir da criança mais do que o potencial que a criança tem. Então ela conta sobre a filha dela de 6 anos, que ela nunca gostava de estudar piano, teclado. A menina não gostava de tocar piano. E ela pegou a filha, falou: vou te obrigar a estudar. Colocou a filha na cadeira, 6 anos. Falou: você vai sair daqui somente se você saber tocar a música que está lá na lista de músicas que ela teria que tocar, na partitura. Se você tocar essa música, você sai daqui. Até então, se você não aprender, você não sai da cadeira. E a menina não queria de jeito nenhum, começou a sair, começou a pular fora. E a mãe fala: não, se você não estudar, eu vou queimar tuas bonecas. Eu vou queimar tua casinha de bonecas, vou queimar teus barquinhos, vou queimar teus carrinhos e tudo, até você não estudar. E o que ela fala no final de contas? No final de toda a guerra que ela fez em casa, a menina aprendeu e sabe tocar muito bem, e tem muito sucesso, e valeu a pena. Agora, a pergunta que a gente faz de modo geral:
será que a Torá acredita nessa teoria? Será que a Torá concorda com essa ideia de exigir mais esforço do que a pessoa é capaz? Será que a gente acredita? Será que a ideia da Torá é sempre cobrar mais? Mesmo que a pessoa não aguenta muito, mas forçar ela a ficar sentada, estudando e cada vez mais treinando a mente para poder aprender e se dedicar mais no estudo. Estou falando para vocês isso ainda mais profundo, na verdade, a pergunta que a gente pode fazer é voltando, será que a gente pode exigir de um garoto mais do que o próprio potencial? Será que nós podemos nos exigir de nós mesmos mais do que nós estamos acostumados? Essa pergunta está muito conectada com a nossa Parashá. Essa semana nós estamos lendo 2 porções muito incríveis e com elas nós estamos terminando o 3º livro da Torá, o livro de Vaikra. Temos a primeira porção que chama Behar. Nós temos uma segunda porção que se chama Bechukotai. Eu quero hoje focar na segunda porção, a Parashá Bechukotai. Chok, a palavra Chok em hebraico, Bechukotai, significa estatuto, lei, coisas que estão acima da nossa lógica. Como a própria Torá começa, Im Bechukotai telefu, quando vocês seguirem as minhas leis, os meus estatutos, eu darei para vocês uma lista com muitas e muitas bênçãos, muitas brachot. E aí que a gente para olhar algo muito interessante. Existe um costume antigo, Lechaim, Lechaim. Já fiz a brachá no início da aula, quem não ouviu, só para não pensarem que eu estou bebendo sem a brachá. Existe um costume antigo de estudar a Torá com o famoso comentarista chamado Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhak. Esse é o nome do famoso comentarista, uma pessoa brilhante com ideias incríveis. O Rashi, no primeiro momento, na primeira palavra da Torá, no primeiro dito dele sobre essa parashá, ele fala Bechukotai, os meus estatutos, significa que a pessoa deve se esforçar muito no estudo da Torá. Ela não pode achar que ela já está bem com o estudo que ela teve até hoje, ela tem que se esforçar. Quando a Torá está nos prometendo que nós vamos receber brachot, vamos receber bênçãos de Deus, vamos receber muita coisa boa, a Torá está se referindo, de acordo com Rashi, ao estudo da Torá com esforço. Não basta a pessoa somente ler, aprender e nascer esperto, nascer inteligente, mas sim, como o Rashi fala, a pessoa tem que se esforçar. A pessoa tem que estudar com muito esforço e assim ela vai conseguir receber todas as bênçãos que estão guardadas lá em cima por Hashem. Se a gente for parar para pensar um pouco, essa palavra esforço é uma palavra interessante. O que quer dizer esforço? Existe uma famosa frase em um dos livros bem conhecidos na Hassidut, na linhagem de Chabad, o famoso Tanya. O Tanya foi escrito pelo Rabbi Shneur Zalman, da cidade de Gilead, conhecido às vezes como Alter Rebbe. Ele escreve no seu livro Tanya, ele explica que uma pessoa tem que se esforçar muito no estudo. E como ele explica, como ele dá o exemplo de alguém que esforça no estudo? Ele fala, tem pessoas que costumavam antigamente estudar 100 vezes todo o estudo. Quer dizer, as pessoas estudavam algo que eles aprendiam, escutavam as aulas, e depois faziam o Hazará, ou seja, repetiam o estudo 100 vezes. Por que 100 vezes? Esse era um número que fazia com que o cérebro conseguia absorver todo o estudo. Aí estava tudo na mente. O cara entendia tudo e pronto, agora ele pode seguir porque ele já aprendeu. Ele não precisa mais voltar nesse assunto porque já está muito claro na cabeça dele. Vem o Alter Rebbe, escreve no Tanya, que tinham pessoas que estudavam 101 vezes. Uma vez a mais do que os outros. Todo mundo estudava 100. Existiam pessoas que estudavam uma vez 101. 101 vezes o que eles tinham acabado de estudar. E ele detalha isso, ele fala que era muito complicado estudar essa uma vez a mais. Porque a pessoa tinha a rotina de estudar 100 vezes. Hoje em dia a gente fala 100 vezes, parece muito. Imagina, nenhuma vez a gente tem paciência de ler e estudar direito. Imagine 100 vezes. Mas naquela época, estamos falando de pessoas grandes, pessoas que eram muito sábias e sabiam tudo, gostavam de estudar bastante.
Então, 100 vezes era uma forma natural, existiam aqueles que saíam da rotina, estudavam 101 vezes todo o estudo. Isso era incrível. O Alter Rebbe vem e fala, essa pessoa que estudava a vez 101, ele era chamada a pessoa que servia a Deus. Até então, a pessoa que estudou 100 vezes, ele era um judeu comum, um servo, um amo de Deus, um escravo de Deus, uma pessoa que estuda. O cara que estudou 101 vezes é a pessoa chamada o que serve a Deus. Quer dizer, ele recebia um novo título. E a gente pode se perguntar, uma vez a mais, o que já tem aqui demais? Uma vez, grande coisa. O cara estudou 100 vezes, já tá bom, mas uma vez a mais, o que vai acrescentar? Mas, na verdade, essa uma vez a mais valia como todas as 100 vezes. Por quê? Porque a pessoa saía da sua rotina. Então, quando nós estamos falando aqui na nossa semana de esforço, nós estamos falando aqui na nossa semana de pessoas que se esforçam, que se a pessoa se esforçar no estudo, ela vai receber as bênçãos de Deus. A intenção significa aqui, que os nossos sábios querem dizer? Que a pessoa ela tem que sair da sua rotina. Todo dia ela tem que querer estudar um pouco mais. Se não é todo dia, pelo menos uma vez por semana, uma vez por mês, estudar mais do que ela está acostumada a estudar. Isso significa isso que o Rashi, o Rabbi Shlomo Yitzhak, esse grande sábio, vem trazer no início da nossa porção. Na verdade, em outras palavras, o Rashi quer trazer uma mensagem para a gente. O Rashi quer nos ensinar, quer dar uma lição muito bonita sobre como nós temos que estudar. Nós sabemos que existe uma grande diferença entre o estudo de Torá e o estudo de outras matérias de modo geral. Tudo que a pessoa vai estudar, ciências, geografia, matemática, qualquer coisa que for que a pessoa vai estudar. E quando ela estuda a Torá, tem algo que muda. Qual é a diferença entre todas as matérias de estudo da Torá? Que o estudo da Torá está totalmente conectado, 100% conectado com a sabedoria de Deus. Quando nós estamos estudando a Torá, nós estamos nos conectando diretamente com a sabedoria divina. Diferente de outras matérias. Porque o estudo de Torá está 100% conectado, a Torá e Deus é uma coisa só. Nós, o povo de Israel, quando nós estamos estudando a Torá, nós estamos adquirindo esse Deus, ou seja, adquirindo esse conhecimento de Torá, esse conhecimento da sabedoria de Deus, algo que nós não temos em qualquer outra matéria do mundo quando nós estudamos Torá. Então, quando o Rashi está falando aqui que nós temos que nos esforçar no estudo da Torá, o Rashi vem falar, não adianta só a pessoa estudar a Torá para adquirir conhecimento. Eu vou abrir um livro, eu vou escutar uma aula porque eu quero que meu conhecimento cresça. Eu quero entender mais. Eu quero adquirir coisas novas. Vem o Rashi e fala, esse não é o jeito correto de você estudar e de você receber as bênçãos de Deus. O jeito correto significa quando você estuda e quando você vence a sua rotina. Quando você sai da naturalidade de estudar todo dia a mesma coisa e você procura algo novo. E quando você procura algo novo, não só para adquirir seu conhecimento, mas sim para sair da sua rotina, para mudar um pouco o que nós estamos acostumados, para mudar um pouco o que está dentro de nós, vem o Rashi e fala assim, você vai ser apto, você está apto para receber as bênçãos de Hashem. E aqui a gente leva a uma questão muito interessante. Aqui a gente pode parar para pensar e falar, Deus, ou Rashi, melhor dizendo aqui no nosso caso, será que é certo isso? Será que faz sentido? Imagine, o principal é você estudar e saber o que fazer. Vamos pegar um exemplo talvez mais prático hoje em dia. O Enem. Será que o Enem vai falar, em vez da gente testar a pessoa pela nota final da prova, a gente vai testar a pessoa pelo esforço dele? O cara se esforçou, ele foi atrás, ele passou as horas que ele precisa ficar lá, ele veio até aqui, ele passou o portão não fechou, ele se dedicou, parabéns para ele. Ele não sabia nada, mas ele se esforçou. Vamos dar o resultado para ele, parabéns, ele conseguiu tudo. Não funciona assim. A pessoa que recebeu a melhor nota, passa. Assim que funciona na maioria dos lugares. Não é pelo conhecimento, não é pelo esforço da pessoa. Vem o Rashi e fala na nossa semana que a ideia da Torá é baseada no esforço. Conforme você se esforça, tá lá tua recompensa está lá em cima. Ou seja, pode ser que eu não nasci uma pessoa inteligente, pode ser que eu sou uma pessoa menos capacitada,
mas eu me esforço bastante, vem a Torá e fala, não se preocupa, tua recompensa está guardada lá em cima. Você não precisa se preocupar com isso. Quer dizer, a gente tem que saber o que fazer na prática. Eu preciso abrir o livro, estudar, não só adquirir conhecimento, mas também aprender o que fazer. Como agir nos momentos, quando aparecer alguma pergunta, alguma dúvida, eu saber o que responder, o que fazer. Tanto faz se eu me esforcei, se eu não me esforcei. Pode ser que eu sou um cara que nasci com um super QI, sou uma pessoa muito inteligente e já sei fazer tudo. Desde a infância eu aprendi. Tem os outros que não sabem, eles estão se matando a vida inteira. O que será que é melhor? Será que faz sentido essa ideia de ganhar pelo esforço e não ganhar pela nota? Isso é uma pergunta muito interessante. Porque o que a Torá quer ensinar para a gente? O que a Torá quer mostrar para a gente com toda essa ideia, com toda essa pergunta, com toda essa explicação do Rashi? É interessante também lembrar as palavras dos nossos sábios, que eles falam que tudo isso só é válido em relação ao estudo de Torá. Vamos dizer, uma pessoa que nasceu muito esperta, muito inteligente, e ela conseguiu, sem muito esforço, abrir um negócio que deu muito certo e ganhou muito dinheiro, teve muito sucesso, virou uma pessoa muito sucedida, o cara que teve, assim, muito, muito sucesso na vida. Parabéns. A Torá fala, você merece, você não precisa se esforçar muito para receber sua recompensa. Mas em relação ao estudo de Torá, nossos sábios são muito claros e falam que não adianta a pessoa nascer inteligente, mas sim, ela precisa se esforçar. Tudo é medido de acordo com o esforço. Tem uma história, contam certa vez que uma pessoa foi numa loja de ternos e ele foi ver o preço dos ternos que ele estava procurando. Ele viu terno de lã, de poliéster, poliviscose, todos os materiais, e ele começou a procurar qual terno que ele queria comprar. De repente ele olha, ele vê um terno que está todo desnivelado, vamos chamar. Tem uma manga que está curta, outra manga longa, a calça, uma perna está maior, está todo botão em cima, botão embaixo, e ele vê que não é isso que ele está procurando. Tipo, que terno que é esse? Como alguém vende um terno desse numa loja? E ele foi ver o preço, e ele ficou assustado. Ele falou, olha, esse terno vale muito mais do que qualquer outro terno. Posso comprar 3 ternos lindos, mas eu não vou achar, mas não vale o preço desse terno. E ele chamou o vendedor e falou, o que esse terno tem de tão especial? E o vendedor falou, eu quero que você saiba que esse terno foi produzido por uma pessoa que, Deus nos livre, é cega. Então ele não sabia o que ele estava falando, ele não sabia o que ele estava costurando. Ele estava tentando costurar. O esforço dele valeu e ele conseguiu fazer esse terno que a gente está vendendo. Por isso que vale muito mais do que os outros ternos. E essa é a pergunta que vem na nossa mente. Eu entendo que o terno está na loja, é muito lindo. Talvez vão ter algumas pessoas que vão ter algum pequeno interesse em comprar. Mas a maioria das pessoas não vão comprar um terno desses. Por mais que a pessoa se esforçou, e é muito lindo, é bonito de ver um esforço desses, mas a pessoa vai querer usar um terno que as mangas são tão bonitas, tá tudo, o botão fecha, tudo acontece, tá tudo funcionando. Quem vai querer comprar um terno que não funciona da maneira correta? Então isso faz a gente questionar. Será que essa ideia da Torá está correta? Faz sentido? Medir pelo esforço e não pelo resultado. Interessante a gente entrar aqui hoje também num outro assunto. Como eu mencionei no início da aula, a gente está hoje aqui no período do Sfirat HaOmer, da contagem do Homer, ou seja, a contagem para poder receber a Torá. Existe uma famosa discussão entre uma linha chamada Tzdokim. Tzdokim eram pessoas que existiam na época dos sábios, da Gemara, da Mishnah, pessoas que gostavam de ir contra todas as ideias da Torá. Eles falam que o dia inicial, ou seja, a gente tem que começar a contar 7 semanas, 49 dias, para receber a Torá, desde o primeiro domingo após a festa de Pesach. A maioria das linhas que a gente tem hoje em dia, ou seja, nossos sábios hoje em dia, a gente costuma contar não a partir de domingo, mas a partir do segundo dia de Pesach. Existe essa discussão, uma discussão muito interessante, tem muito que se aprofundar nas palavras, no significado das palavras, mas aqui a gente não vai hoje levar esse assunto, porque é um assunto muito amplo. Mas de modo geral, só para a gente pegar a ideia. Existiu uma famosa discussão entre esse grupo de pessoas chamadas Tzdokim com os sábios da época.
Os Tzedokim falavam que Moshe Rabbeinu era uma pessoa que amava muito o povo de Israel. Por isso, ele quis que a gente começasse a contar os dias até Shavuot a partir do primeiro domingo. Por quê? Porque assim Shavuot vai completar 7 semanas num domingo. Então, os judeus vão ter um dia de folga a mais. Não só o Shabat, mas também domingo. Quer dizer, Moshe Rabbeinu falou, o povo tá muito cansado. Vamos dar um período de férias, vamos fazer mais um feriado. Então, Shavuot vai cair no domingo, para vocês terem sábado, como Shabat, como férias, e também o domingo. Veio os sábios daquela época, vieram sábios e falaram, Moshe Rabbeinu gostava muito do nosso povo, mas não foi isso que ele deu. Ele não quis dar o domingo para Shavuot cair no domingo e a gente ter 2 dias de férias. O contrário, Moshe Rabbeinu quis dar Shavuot em qualquer dia da semana que for cair, independente do ano, porque ele quis ensinar que nós temos que nos esforçar. Não interessa se vai cair no domingo para a gente ter 2 dias de feriado. Moshe Rabbeinu amou o seu povo, ele ama o povo de Israel, porque ele quer que o povo de Israel se esforce. Então pode ser que vai cair no Shabat e vai ter um dia a mais de descanso, ou pode ser que vai cair no meio da semana, e nós vamos ter que se esforçar para poder, ou seja, parar no meio do dia da semana para poder ter um esforço, e não vai ter 2 dias de férias direto, vai ter que se esforçar um pouquinho. Essa é uma discussão, isso foi só um parênteses. Mas de modo geral, o que eu quero trazer hoje para vocês, sobre essa pergunta, começar com uma história muito bonita. Essa história é contada por um rabino chamado Shabtai Slavapitsky, um rabino atual na Bélgica. Ele conta que quando ele era criança, ele tinha um amigo. E o amigo dele começou a ter muitas dificuldades no estudo. Eles estudavam numa yeshiva, numa casa de estudos, e eles começavam a se aprofundar muito nos estudos. Mas o amigo dele começou a se tornar uma pessoa muito depressiva. Porque ele falava que ele estudava muito, se dedicava dia, noite, se esforçava, sentava, queria, dava o máximo de si, mas infelizmente não chegava a nenhum lugar. Ele chegava na prova e tirava lá, passava na média raspando. Enquanto tinha outras pessoas na yeshiva que não estudavam nada e tiravam 10. E esse amigo estava muito incomodado. Ele falou, Shabtai, eu não sei mais o que fazer. Eu acho que tudo isso não faz mais sentido. Talvez seja melhor eu partir para um outro rumo, talvez seja melhor eu largar essa yeshiva, porque eu fico me matando de estudar e não chego a nenhum lugar. O Shabtai deu uma dica para ele, falou, você deve agora, talvez, por que você não pega um papel? Escreve uma carta para o Rebbe de Lubavitch, um grande rabino que está em Nova York. Pergunta para ele, pede uma opinião. O que você pode fazer num caso desses? Será que você deve sair da yeshiva? Será que você deve continuar aqui mesmo achando que seus esforços são inválidos, são inúteis? O que você deve fazer? E esse amigo escreveu a carta para o Rebbe. Passa o tempo, veio uma resposta do Rebbe, uma resposta brilhante. O Rebbe escreve umas palavras muito bonitas. O Rebbe fala assim, nós não estamos aqui para conseguir receber nota 10 nas provas. Nós não estamos aqui, não estou falando exatamente nas palavras, mas no conteúdo. Nós não estamos aqui para sermos os melhores, para chegar num nível e falar parabéns, eu consegui, eu me esforcei, eu fui atrás, ou, em outros casos, eu não me esforcei e cheguei no nível máximo dos máximos. Nós estamos aqui, diz o Rebbe, para cada dia dar um passo à frente. Indiferente se você se você tirou 10 na prova, se você não tirou 10, se aquele teu amigo conseguiu tirar o 10 sem se esforçar, se aquele teu amigo não passou o dia inteiro estudando e passou na prova sem nenhum problema, nós estamos aqui para se esforçar. O nosso esforço, o nosso passo à frente a cada dia é o que conta para Hashem. Deus conta o nosso esforço diário. Quando nós saímos da nossa rotina. O garoto recebeu essa carta e ele ficou impressionado. Ele entendeu que tudo que estavam colocando na cabeça dele, você tem que tirar 10 na prova, você tem que sempre ser o melhor, não faz sentido. O que sim vale é você sempre se esforçar e dar um passo à frente. É isso que Deus espera de cada um. Hoje em dia a gente está muito acostumado a ouvir, passa na prova, recebe teu 10,
se esforce, mesmo que você não conseguir, talvez, entender toda a matéria, mas pelo menos você passou na prova, já está ótimo. Mas na verdade, hoje a gente está aprendendo, baseado nesse Rashi, a gente está pegando a ideia de que não é o resultado da prova que importa. O resultado é o nosso esforço. Com certeza a prova vale muito, precisa ter prova, a gente tem que se esforçar, não só prova de escrever, caneta, prova de escola, faculdade, provas na vida. Temos que ter as provas. Mas o ponto principal, onde Deus está realmente olhando para a gente, é no nosso esforço. Se o nosso amanhã vai ser melhor do que o hoje, se o nosso hoje foi melhor do que o ontem, é nisso que Deus está mostrando para a gente, é isso que a Hashem está ensinando a gente nessa paraxá. E assim a gente responde, será que a Torá concorda com aquela ideia, com aquela teoria chinesa de sempre exigir que o garoto tire 10, sempre exigir que o garoto seja o melhor da escola e faça tudo? A Torá vem e fala, não, você não precisa receber teu 10, teu 100, teu A na prova. Você precisa simplesmente dar um passo à frente. Se em alguma prova você recebeu 6, na próxima prova você tem que lutar para receber o 7, ou 8, ou 9, ou 10. Sempre precisa querer mais, com certeza. Mas não precisa achar que a perfeição é somente na hora da prova. Precisa ter o conhecimento, precisa entender que o passo à frente, sempre avançando, isso vale muito mais. Isso que a Torá está tentando nos ensinar. E por isso, quando a Torá está falando que nós temos que dar e se esforçar no estudo da Torá nessa semana, o Rashi fala, você tem que se esforçar. Quer dizer, sair da sua rotina, aprender mais, tentar dar um passo adiante e pegar uma ideia melhor. Ou seja, aprender mais do que você aprendeu ontem. Na verdade, a Torá está dando um mérito para cada um de nós. Talvez pessoas que não estão acostumadas, pessoas que não são inteligentes, pessoas que não são espertas, pessoas que acham que estão sempre paradas e presas no mesmo ponto, vem a Torá e fala, você tem um mérito. O seu mérito é o esforço. Todo mundo consegue e todo mundo pode se esforçar e é relativo. Para um, o esforço é um, para outro, o esforço é outro. E que todo mundo recebe, todo mundo pode receber as bênçãos que estão claramente escritas na nossa paraxá. Existe um outro ponto. Eu queria acrescentar sobre esse ponto. Algo incrível, uma coisa muito bonita, que faz a gente refletir mais ainda sobre toda essa ideia que a gente está falando hoje. Conta sobre um garoto nascido na Espanha, que sofreu muito durante a vida. Ele teve que sair, mudar com seus pais para o Marrocos. Mais para frente ele foi morar em Israel. Ele sofreu muito. Era um garoto que não tinha muito sucesso nos estudos. Tinha a cabeça dele muito fechada. Não conseguia entender, não conseguia aprender. Certa vez ele caiu num choro profundo. Começou a chorar. Não sabia mais o que fazer. Falou, não tenho futuro, o que vai ser de mim? Coitado, o garoto, eu tento, mas não consigo. Então ele decidiu ir para a sinagoga. Na sinagoga, ele falou, Deus, eu te prometo que se você abrir minha mente, eu serei um grande estudioso e eu ajudarei muito o povo de Israel. Essa pessoa hoje em dia é mais conhecida como Rambam, Maimônides, um dos maiores médicos, filósofos, uma pessoa incrível, uma personalidade impressionante, ímpar, um rabino, que não só foi rabino, foi um médico, ele tinha uma capacidade enorme e mudou muito a história do judaísmo. Nasceu lá nos anos 1100, uma pessoa incrível que mudou muito. E ele nasceu, quando ele era pequeno, ele tinha a cabeça, ele achava que era fechada. Ele pediu para Deus, assim, que ele fez o máximo de esforço para que ele pudesse sair da situação dele e poder avançar. Às vezes a gente acha que não somos capazes de crescer ou de passar para uma próxima etapa. Eu estou bem onde eu estou, eu não preciso ir adiante. Eu estou muito bem no nível que eu estou hoje. Deus quis isso de mim, eu faço isso, eu faço minhas coisas todo dia e eu estou muito bem. Ou, por outro lado, tem pessoas, talvez essa reclamação é mais visível em jovens, que gostam de reclamar e falar, eu não tenho força, eu não tenho potencial, eu não consigo crescer, eu não vou ser nada da minha vida. Eu sou um garoto, não consigo nunca fazer nada,
não tenho sucesso em nada, não quero fazer nada, eu não vou conseguir nada. E às vezes eles podem ter um pouco de razão, se a gente for parar para pensar. Eles cresceram, tentaram alguma coisa, não deu certo. Tentaram outra, não deu certo. Essa reclamação é muito conhecida. Vem a Torá nessa semana e dá para a gente uma ideia e uma resposta muito clara para todas essas perguntas. Você acha que você não tem força? Você acha que você não tem potencial? Ou você acha que você está bem onde você está? Vem a Torá e fala, se esforce. Quando você se esforçar, quando nós nos esforçarmos, quando a gente der um passo à frente, quando a gente começar a fazer alguma coisa, Hashem vai ajudar. Não precisa se preocupar. As pessoas gostam de planejar. Esse ano eu vou emagrecer 10 quilos. Esse ano eu vou dar mais atenção para meus filhos ou para minha esposa, ou projetos e projetos e projetos. Quando na prática, vai passando um dia, outro dia, a rotina começa a pegar e a gente acaba deixando de lado e perde todas as nossas ideias. Nesta semana, a Torá está trazendo a resposta para isso. Começa, se esforça. Na linguagem dos nossos sábios, Yagata, Umatzata, Ta'amin. Você se esforçou, você encontrou, a gente acredita. Se você se esforçou, ou seja, se você deu o passo, se você começou, saiba que está no caminho. Saiba que Deus vai te ajudar. Só começa. Faz o esforço, não fica parado. Eu quero emagrecer, então eu vou esperar um dia que eu talvez vou ter um personal e eu vou começar a fazer alguma coisa. Você precisa fazer. Precisa sair da estaca zero e começar a fazer alguma coisa. Isso que a Torá está falando na nossa semana. Isso é uma coisa muito importante para a gente dar uma atenção especial. Na verdade, em uma frase bem clara e bem bonita, que talvez dá para a gente traduzir isso. O maior presente que Deus nos deu, um dos maiores presentes que Deus nos deu, um dos maiores presentes que um pai pode dar para o filho, e que cada um de nós pode dar para nós mesmos, seria cobrar o esforço. Cobrar e dar a chance, dar a oportunidade da pessoa querer mais. Não estou falando de cobrar a perfeição, mas cobrar um passo adiante. Dar a oportunidade da criança fazer mais. Não dar tudo de mão beijada. Exigir um esforço da criança. Ou exigir um pouco mais de nós mesmos. E esse passo à frente, todo esse esforço que a gente está tendo, toda essa ideia da gente poder saber que tem que fazer alguma coisa, tem que sair do lugar onde a gente está e começar uma nova etapa. Só de sair, as brachot já vão vir. Só de ter o esforço, como tem na nossa paraxá da semana, as brachot vêm. Se nós seguirmos os estatutos de Hashem, se a gente se esforçar no cumprimento de mitzvot, a palavra hukotai tem uma outra linguagem na Torá que mostra pra gente uma linguagem de gravar. Hakuk quer dizer gravar, talhar numa pedra. Significa que a Torá ela tem que estar dentro de nós de forma gravada. Quer dizer, de forma gravada, a gente tem que sempre deixar com que a Torá faça parte de nossas vidas. Não deixar para amanhã, não deixar para a semana que vem, mas sim sempre avançar, sempre crescer. Nós estamos agora há uma semana, pouco mais, da festa de Shavuot, como eu falei, a gente tem que se preparar para essa festa. E talvez a dica prática que fica é a gente talvez pensar um pouco mais como eu posso avançar nos meus estudos de Torá. Ou não só nos meus estudos, mas talvez em metas, em projetos que eu tenho para a minha vida, como eu posso me esforçar um pouco mais e crescer um pouco mais. A Torá vem ensinar essa semana todas essas ideias. Isso que a gente tem que parar para pensar. Tomar uma boa decisão em como o meu estudo vai ser melhor e como a Torá vai fazer mais parte da minha vida. Queria terminar desejando a vocês um Shabbat Shalom,